Esse Galactus aí tá diferente, hein? Qual será a relação do Galactus com os personagens do Quarteto Fantástico nesse filme que está reapresentando a família ao cinema, João Jedi? Eu não sei, não faço ideia. Mas hoje a gente vai tentar descobrir porque o que a gente tem trabalhado muito aqui são os rumores, são as teorias. E um rumor e uma teoria que apareceu aí é do Franklin Richards, que é o rebento da Sue e do Reed, aparecer em Quarteto Fantástico do MCU. Tanto que teve a foto vazada lá, né, com a Sue Storm segurando alguma coisa no colo, muito provavelmente um bebezinho. E agora isso escalou para a enésima potência de estratosférica galáctica aí. Porque parece que o Franklin Richards tem algum tipo de relação e conexão com Galactus, o comedor da galáxia. Não no sentido, não, O não. comedor da No galáxia. sentido antropofágico, não no sentido bíblico, tá? Ok. Olha só, informações que nós temos aí, vamos fazer uma breve recapitulação aqui. O Galactus já foi ameaça de filme do Quarteto Fantástico, então é um personagem que tá todo mundo meio careca de saber já o que ele faz, o que ele não faz e tal. Originalmente o Galactus é meio que tipo o devorador de mundos, então ele vai de planeta em planeta para se alimentar. Tá Sim. vendo a foto aí, ó? Ele engolindo como se fosse bolinhas de amendoim, os planetinhas. Então você tem um Galactus precisando se alimentar de planetas, inclusive aí no MCU ele já foi mostrado aí como uma dessas criaturas colossais que meio que poluem o universo aí. Tem um monte desses bichos gigantes, Sim, correto? correto. Então a gente tem, nesse novo filme, talvez um Galactus um pouco diferente, porque a gente tem no MCU, não só a apresentação do quarteto, mas a gente já tem algumas criaturas colossais que são os famosos Celestiais. E os Celestiais estão lá com seus embriões em vários planetas. Se a gente está assumindo aqui que tudo aquilo que foi apresentado em Eternos continua valendo como cronologia e como mitologia do universo Marvel. Só atualizando aqui que Eternos 2 foi cancelado, né? Então provavelmente não devem dar continuidade, pelo menos nesse momento, à história dos Celestiais em Eternos, mas ainda tá válido, né? Ainda tá ali dentro do cânone da continuidade do MCU. Isso não descarta o que foi construído, não. Vamos lembrar, se você não assistiu Eternos, porque tem gente que não assistiu e tal, um filme que até a própria Marvel tá considerando desimportante, né? Se cancelou, não vai ter continuação e tal. No Eternos, a gente descobre que tem um celestial que está saindo de dentro da Terra. Então, a ameaça, do caso do Eternos, é que a Terra vai implodir, porque a Terra, na verdade, é um ovo de celestiais. Sim. Então, está nascendo lá o Tiamut, que é o famoso celestial, que acaba então meio que petrificado, congelado, e ele tá lá no oceano. E aí no Capitão América 4 a gente sabe que é de onde vão extrair o famoso adamantio. Então a gente tem aí a permanência, pelo menos, dessas grandes criaturas aí como cenário dentro do MCU. Mas a questão é, o que inventaram nos quadrinhos? Que o Galactus, ele não é um celestial, ou se for um celestial, ele não compactua com toda essa ideia dos celestiais de se perpetuarem aí crescendo de tempos em planetas. Então o Galactus se alimenta de planetas que têm o embrião Do Celestial. do celestial. Exatamente. Então tem uma certa rixa, né? Tem uma rivalidade aí. E aí você tem o Galactus como uma força interplanetária, uma força aí no universo, que balanceia essa ameaça dos celestiais. Isso pode ser usado dentro do MCU para você ir além dessa coisa do Galactus ser só o cara que come planetas. E aí tem todo o bololô com o Franklin Richards. Qual o diacho aí da conexão que a gente deve ter entre Franklin Richards e Galactus? A questão toda vamos voltar um pouco para as confirmações que a gente teve também em Quarteto Fantástico, porque a gente vai ter no novo filme do MCU a Shala Bal, que é a surfista prateada. É uma surfista que existe, né? Ela não foi inventada apenas para o MCU, uma mudança de gênero da personagem, o que seja. Existe a Shala Bal nos quadrinhos, que ela é da Terra X, né? Da Terra 9.900, lá vai fumaça. 9997. Caramba, parabéns essa. Isso. Olha, chocado. Então, e aí, nessa Terra, né, a Shala Bal chega a utilizar o Franklin Richards também para dar uma balanceada, tanto nos poderes dele como mutante ou como um membro do quarteto superpoderoso, como também na existência dos Celestiais. E aí o Franklin ele acaba se tornando esse ser a nível Galactus, que se alimenta desses planetas que têm embriões celestiais dentro. O rolê todo é que a gente tendo o Franklin Richards nesse quadrinho, nessa Terra dessa forma, com a Shala Bal, que já está confirmada também para o filme do Quarteto Fantástico, deixa o caldo mais grosso para a gente entender que talvez
isso possa se apresentar de algum jeito uma ameaça para o Galactus, ou uma rivalidade ao Galactus, que é, confirmadamente, o vilão do filme de Quarteto Fantástico. Vai ser a grande ameaça, né? Já tem aí o vislumbre do Galactus na janela do prédio e tal, essa coisa da grande... É uma coisa meio kaiju, né? A gente tem um kaiju aí aparecendo nesse filme do Quarteto. A introdução de Xalabol pode ser meio que uma maneira só de você diferenciar com um surfista prateado que foi apresentado antes e tal. Xalabol, originalmente, é a grande paixão do Norrin Red, que é o personagem que é o arauto do Galactus desde sempre, o surfista prateado. Sim. Na Terra X, ela meio que se transforma no arauto quando o Franklin Richards já é o Galactus. Então, tipo, o Franklin Richards, nos quadrinhos, ele sempre é o personagem super poderoso. É super poderoso a ponto dele meio que mentalizar e se controlar e se transformar em criança e esquecer os próprios poderes e tal, para ele poder se controlar. Né? Tipo, ele é um mutante porque a Sue Storm, quando ela se transforma e tal, ela tem meio que é bombardeada pelas radiações, isso muda o corpo dela. E aí, quando ela se torna a mãe do Franklin Richards, ele logo de pequeno, ele já desenvolve poderes. Então, tipo, o que acontece normalmente com mutantes é uma metáfora de puberdade, né? Você desenvolve seus poderes quando você está na adolescência. No caso do Franklin Richards, ele desenvolve quando ele é criança, e aí ele conquista status de mutante nível ômega, que é o maior de todos. E além disso, ele tem uma parada meio Pokémon, assim, que ele vai evoluindo. Então, na Terra X, que é um Franklin Richards muito específico, ele atinge 2 níveis, que aí, ele vira tipo uma grande entidade. Né? Uma grande entidade. E aí a galera chega pro Reed Richards, que ele tinha meio que transformado o Galactus numa estrela para derrotar o Galactus. Aí falam para ele assim, olha só, você derrotou o Galactus e tal, bacana. A questão a gente precisa de um Galactus. Precisa de um Galactus para equilibrar as forças do universo com os Celestiais. Então aí junta o Alto Evolucionário, vai falar isso, o Vigia, junta uns 3 caras ali que são meio tipo, acho que o Tribunal Humano fala também, junta uma galera meio que é consciente de tudo, fala, puta, a gente precisa do Galactus. E aí a solução é transformar o Franklin Richards no Galactus. E isso acontece na mesma Terra X, de onde vem a Xalabol, que é surfista. O Alto Evolucionário, por sinal, já apareceu no MCU, tá? Já apareceu no Guardiões da Galáxia 3. Olha aí. Exatamente, olha ali. Olha ele. E ele tá vivo, né? Não estamos querendo aqui botar que ele vai se conectar de alguma forma com esse Franklin Richards, não. Mas o personagem já existe no MCU. Então, nada impede dele aparecer de alguma forma botando esse pau na mesa, né? Dizendo que o Franklin Richards deve se tornar uma espécie de Galactus. O rumor que a gente traz, inclusive, junto com todas essas informações muito relevantes de quadrinhos, para a gente poder embasar tudo aqui, é de que o Galactus do filme ele vai perseguir a Terra do Franklin Richards porque o Franklin Richards está lá. Porque o Franklin Richards serviria quase como um rival do Galactus, de alguma forma, né? E aí o Galactus gostaria de, né? Ele pede, por favorzinho, manda para mim o Franklin Richards para eu destruí-lo. Se vocês não mandarem, eu destruo a Terra de vocês, né? O plot que está se desenhando por enquanto é esse. Quem se recorda, a gente fez um vídeo aqui no Omelete sobre a sinopse resumida, que provavelmente foi vazada de Quarteto Fantástico e que o Franklin Richards fazia parte, né? Que ele era muito importante por conta disso, até o nome do filme, né? Quarteto Fantástico First Steps, não apenas porque são os primeiros passos dos personagens do MCU, mas porque ele é um bebezinho, né? São os primeiros passos dele como criança. Então, tem essa amarração que o Galactus pode estar buscando o Franklin Richards meio que para eliminar a concorrência, para acabar com ele antes que ele acabe com o próprio Galactus. Tem um lance nos quadrinhos que Galactus já deixou de vir para a Terra porque ele não queria cruzar o caminho do Franklin Richards. Cara, atravessou a rua, né? Viu vindo ali, poxa, atravessar a rua aqui. Assim, o planeta não, o universo é grande o suficiente para ele simplesmente ignorar, entendeu? Pega outro caminho aí, vai para trás de outro planeta e tal. Eu gosto mais, assim, já falando sem base nem nada, não é nem teoria, mas eu gosto mais de uma ideia meio próxima dos Incríveis, em que você tem simplesmente um bebê. Você tá lá com o seu sling, carregando o bebê de um lado pro outro, porque não teve com quem deixar, então você vai para suas aventuras galácticas junto com o bebê. Porque você, né, você quer cuidar, ao mesmo tempo não confia, não quer deixar com ninguém e tal. Sim. Não tem creche. Não tem creche, super creches, né? Não tem creche que aceite, né? E aí você carrega o bebê e tal, e de repente, puf, você precisa ali num momento, uma virada de roteiro e tal. Olha só, o bebê salvou o dia, entendeu? Então,
Eu imagino que essa seria a solução mais óbvia, né? Tipo, e aí as pessoas vão falar, você tá tentando fazer que nem os Incríveis. Mas os Sendo Incríveis que os tentam Incríveis fazer faz que nem o Quarteto. Quarteto, exato. Quando surgiu o primeiro rumor do Franklin Richards, no filme, inclusive, eu acho que eu gravei com a Gil aqui, e eu falei, pô, Gil, sabe quem já fez isso antes? Os Incríveis com o Zezé. Aí a gente botou a imagem, do Zezé. Porque é isso, velho. É um puxando do outro, não tem escapatória, não. Mas acho interessante também. Assim, eu acho que desvirtua um pouco essa ideia do Galactus ser um devorador de mundos e aí uma grande ameaça que você só vai lá e impede o cara, entendeu? Porque aí você dá uma inteligência pro Galactus que fala, puta, como é que você sabe que o moleque é importante, não sei o quê. Tipo, já é um outro tipo de ameaça, entendeu? Sim. Deixa de ser essa coisa da ameaça de uma grande entidade que nem raciocina direito, está com fome, é isso. E você tem uma entidade que se torna um ser super inteligente que identifica ali no meio do planeta, entre bilhões de pessoas, uma criança que é o seu especial, Nemesis. Né? Pô, isso dá até mais caldo para novas histórias, né? Para uma continuação, para isso ser abordado de alguma outra forma mais para frente no MCU. Não fica só gratuito ali, contido, né? Não fica uma história muito contida pro filme do Quarteto Fantástico. Já dá um certo desenvolvimento para os dois personagens para a gente ter isso mais a longo prazo, né? E aí acabar introduzindo melhor o quarteto no universo do MCU, com uma história que faça sentido, sei lá, para talvez outras fases, né? Não, eu acho que é interessante você trazer a importância do Franklin Richards. Nos quadrinhos ele é super importante, né? Tipo, quando você tem, inclusive, o Guerras Secretas, na hora que, tipo, eles derrotam o Doutor Destino, então no final da história você precisa meio que refazer o multiverso, refazer o universo. Quem são os personagens que têm essa capacidade? O Franklin Richards, principalmente. Então, o Reed tá lá, pega ele na mão, vamos lá, vamos refazer as coisas. Então, a partir da imaginação do Franklin Richards e do Homem Molecular, basicamente ele se torna um deus, né? Sim. Tipo, refazendo o universo. Então, é um personagem que tem essa importância e no próprio universo Marvel dos quadrinhos tem essa importância. Agora, no cinema, acho interessante você meio que partir disso, porque é uma maneira de você recomeçar realmente o quarteto e já falar, ó, todos esses 4 caras aqui, você já sabe quem eles são, você já decorou os poderes e tal, então agora a gente tá indo num outro capítulo, entendeu? Que é aí trazer os filhos e tal. Aí realmente é uma coisa mais nova em relação ao que o público conhece. Bom demais. Eu tô empolgado. Eu quero ver isso aí. Tô achando interessante essa coisa, essa pauta. Não, total. A gente vai ficar cobrindo ainda, vai ter muita coisa pra gente falar de Quarteto Fantástico até 2025, até julho de 2025, que é uma data curiosa até, porque Thunderbolts vai sair na data Prime da Marvel, que é maio, e aí Quarteto vai sair em julho. Vai sair um pouco mais distante. E aí, no ano seguinte, a gente vai ter Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas. Então, o que há aqui é assunto pra gente falar desse Quarteto Fantástico. E você acompanha tudo com a gente aqui no Omelete.